Boa noite, irmãos. A paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Eu senti de estar gravando esse vídeo, enviando para os irmãos, porque o Senhor me trouxe à memória algo que aconteceu há alguns meses na nossa congregação. Estávamos reunidos, o grupo de varões, e nesse dia teve a oportunidade o nosso irmão levita, Eduardo, e ele trouxe uma palavra do céu para nós. E durante ele estava pregando, eu senti pedir oportunidade para o nosso líder do grupo dos varões do avivamento, o diácono Marcos, para eu estar comentando algo. Nesse dia Deus fez um mover muito grande entre nós lá. E naquela ocasião, eu não sei se todos os irmãos lembram, que eu falei que tinha sentido de alertar os irmãos acerca do que estava acontecendo, que nós tínhamos discernido que no mundo espiritual o Senhor estava enviando alguns recados para nós. Não sei se todos os irmãos estavam presentes, mas os que lembram, eu citei o exemplo de como nós temos que perceber o que está sendo revelado a nós através do Espírito Santo. Eu comentei que o último culto, antes do culto da virada, o pastor Jorge tinha falado em perseverança. Eu tinha tido uma oportunidade no monte junto com o grupo do diaconato, e tinha sido assim, de última hora, o Alisson tinha me pedido, o nosso líder, o irmão diácono Alisson, tinha pedido para eu levar a palavra, e na hora o Senhor também nos trouxe uma palavra de perseverança. Depois tivemos mais um encontro do diaconato que ao monte, devido à chuva nós ficamos no salão, e o diácono Eduardo falou sobre perseverança. Nesse dia que o levita Eduardo falou sobre perseverança, eu percebi que o Senhor estava sendo enfático em nos falar sobre perseverança. No dia, o Eduardo tinha levado a palavra sobre Caleb e Josué, o quanto eles perseveraram, ficaram firmes, crendo e confiando na promessa do Senhor. E durante esses 40 anos estavam fiéis ao Senhor, auxiliando Moisés, e estavam prestes a entrar na terra prometida, e o Senhor tinha sido fiel com eles. E eles esperaram todo esse tempo com esperança e perseverança. Aí eu virei para os irmãos e tinha pedido a oportunidade, falei que o Senhor estava falando sobre perseverança porque Ele estava nos preparando para algo que poderia vir a acontecer. Era um ano que nós estávamos, é o ano, na verdade, que estamos com a visão da evangelização, e que nós necessitaríamos dessa perseverança para nos nutrir. Seria o alimento que está nos fortalecendo para romper esse ano. Ou seja, o Senhor estava já nos preparando, nos precavendo de algo que poderia vir, para que nós não nos enfraquecêssemos e não perdêssemos a vontade de continuar evangelizando. Assim como fomos ungidos no altar, cada um tem o seu óleozinho, a folha com os meus planos para 2020, que nós possamos manter o foco nessa evangelização. Ainda que, devido à pandemia do coronavírus, alguns estejam ficando mais restritos em casa, podemos usar a ferramenta da rede social, qualquer contato que tivermos, aproveitar para lançar uma palavra. Às vezes é o entregador de moto que vem entregar algo em nossas casas, nós estarmos lançando a palavra. Ou seja, o Senhor já nos alimentou com perseverança, para que hoje, nutridos com essa palavra do céu, nós possamos manter firmes no nosso alvo, que é Jesus Cristo. Ou seja, caminharmos para que em nossas vidas seja cumprida a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu quero deixar um texto com os irmãos, esse mesmo versículo que eu postei, esses versículos, de Romanos 5, do versículo 3 ao 5, que fala assim: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo
que nos foi dado. Olha bem o versículo 5. A esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Essa palavra é muito forte, é muito edificante, vem de encontro ao nosso coração e ao que nós estamos vivendo hoje, nos mostrando que a tribulação ela produz a paciência. É a hora de sermos pacientes. E a esperança e a paciência a experiência, sim. E a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão. Por quê? Porque o amor está em nós. Se temos o amor de Deus derramado em nossos corações, não existe confusão, não existe nenhum tipo de histeria, de pânico que venha nos afastar do amor de Deus. Nada pode nos afastar do amor de Deus, porque o Espírito Santo foi derramado em nossos corações. E ele testifica em nós que somos filhos de Deus. É o selo da promessa do Senhor. Então, irmãos, Deus me trouxe à memória isso daquela reunião que eu chamei os irmãos e falei assim: vocês estão percebendo o que o Senhor está fazendo? Como ele repetidamente tem levantado homens de Deus para falar de perseverança? Desde dezembro do ano passado. E assim foi em várias oportunidades. Na época eu perguntei ao pastor Breno, como é que está o culto da tarde? Tem sido assim também? Nas terças e quinta? As pessoas que têm tido oportunidade têm falado de perseverança? Ele falou sim. Eu falei, então o Espírito Santo está falando, confirmando e testificando. Ele já estava nos preparando para isso. Graças a Deus por Cristo Jesus, que tem nos dado o Espírito Santo, que tem nos conduzido a nos nutrirmos com a palavra de Deus, a alimentarmos o Espírito e não a carne. Por isso que muitas vezes nós vemos o nosso líder, pastor Jorge, nos chamando a jejuar, a orar, a buscar a Deus, a subir ao monte, a matar a nossa carne para que nós possamos estar com o nosso espírito fortalecido, para que nós possamos resistir no dia mau. E tem tido dias maus no planeta, mas nós estamos em Cristo Jesus, o nosso bem maior, o nosso tesouro, o autor da vida. Por isso que nós não tememos a morte, nós temos o autor da vida, que é Cristo Jesus. O interessante dessa passagem também, que fala que a tribulação, ela produz a paciência, correto? Lá no livro de Lucas, no capítulo 21, no versículo 19, o Senhor estava falando sobre dias de tribulações que estavam por vir sobre a terra. E ele deixou esse versículo também para os discípulos. Ele falou, na vossa paciência possuí as vossas almas. Ou seja, o segredo de nós não perdermos as nossas almas é a paciência. Olha que interessante. Lucas 21, 19. Na vossa paciência possuí as vossas almas. Muitos irmãos, às vezes preocupados, e as palavras que têm vindo têm sido essa, de paciência, perseverança. Que nós possamos suportar essa tribulação confiantes em Cristo Jesus. Assim como o Eduardo falou que Caleb e Josué foram perseverantes, esperaram com paciência no Senhor, mais de 40 anos para colocar os pés na terra prometida, mantiveram fiéis, foram espias que trouxeram palavras de encorajamento ao povo, não de pessimismo, não de desespero, como os outros 10 espias. Eles trouxeram palavra de encorajamento, falando, o Senhor é conosco, Ele guerreia as nossas guerras. E o Senhor Jesus veio confirmando, na vossa paciência possuí as vossas almas. Ou seja, muitas vezes nós queremos fazer e somos impedidos de fazer, quando às vezes o Senhor fala para nós esperarmos, ainda que nós o amamos tanto, queremos estar na presença, queremos romper, queremos ignorar muitas barreiras que são colocadas, mas o espírito de sabedoria nos ensina a ser pacientes, obedientes à liderança, para que nós possamos ter as nossas almas
e que o Espírito Santo do Senhor venha levar cativo o nosso pensamento ao trono de Deus, para que nós possamos entender qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Paciência, perseverança, esperança, fé, frutos do Espírito Santo que tem que ser cultivado em nós. O amor, a mansidão, o domínio próprio, a longanimidade, a benignidade, a bondade. São esses frutos que garantem a nossa entrada no reino de Deus. Os dons são importantes, os dons são entregados por Deus para a edificação da igreja naquilo que aprouve a Ele. Temos que buscar com zelo os mais excelentes dons, mas os frutos são eternos. A fé, a esperança, o amor. Esse amor que junto com a esperança não traz confusão. Então, irmãos, essa palavra que eu quero deixar para os irmãos. Olha como, se não me engano, aquela reunião foi em janeiro. O Senhor já estava falando. Uma sequência de mensagens de perseverança. Graças a Deus estamos nutridos com essa palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. A palavra do Senhor. Por isso, Jesus Cristo aqui, há mais de 2000 anos, falou que passariam céus e terra, mas as palavras dele não passariam. Olha aqui. A boa, velha e atual e eterna palavra de Deus nos falando. Na vossa paciência possuir as vossas almas. Que sejamos perseverantes, pacientes, obedientes e focados em Cristo Jesus. Em breve Ele estará nos levando à terra prometida, a morar com Ele eternamente nos céus. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos. E eu deixo essa palavra para edificação dos irmãos, para que o Senhor seja glorificado em nossas vidas. Que Deus seja com todos em nome de Jesus. Amém.